Fala, meu povo! Estamos aqui mais uma vez na Sala Lanes, lugar muito agradável, né, que eu dou aula. Agradecer aqui meu amigo Rafael Heller, responsável aí por tudo isso acontecer, tá sempre aí me ajudando, fazendo a edição do vídeo de uma forma fantástica. E hoje nós vamos falar do filme Coringa. É um filme que realmente vem mexendo muito com a sociedade, um filme que vem gerando aí críticas muito positivas, até pelo que ele expõe perante o público. E já vou avisando, né? Se você ainda não viu o filme, vá ver o filme primeiro, depois volta aqui no nosso vídeo, porque vai ter muito spoiler sobre os ocorridos lá da película. Então, por que o filme fez tanto sucesso e por que eu, particularmente, saí bem impactado do cinema? Porque o filme ele traz uma realidade, principalmente para nós brasileiros, né, que caiu como uma luva nesse momento que nós estamos vivendo. Então o filme mostra uma sociedade doente, né, uma sociedade completamente mal-humorada, uma sociedade com pobreza, com miséria, com descaso, né, pelo ser humano. Aí você percebe, por exemplo, naquele momento em que ele ainda não se transformou no Coringa, ele é um palhaço. Tudo bem, né? É um palhaço muito sem graça, mas faz parte. Pelo menos ele está trabalhando, que é o que importa. E ninguém ri das palhaçadas que ele faz. É uma sociedade completamente amargurada. Mas, né, quando eles roubam a placa dele, sai correndo, sai todo mundo dando risadas. Então ninguém ri do que ele fala, mas ri da desgraça dele, né? Quando ele sai correndo lá em busca da placa que foi roubada. Então é uma sociedade desigual, algo que a gente vê o tempo todo aqui no Brasil. Eu, particularmente, ando pelas ruas de Belo Horizonte, eu vejo um aumento da pobreza muito grande. Isso é horrível, né? Principalmente para quem está lá sofrendo a miséria, mas para todo mundo, né? Ver isso é muito triste. E aí você vê uma sociedade que não está nem aí para a vida humana, né? Essa é a grande realidade. Aí falando em termos de assistência social, o camarada nitidamente tem um problema mental, né? E o governo simplesmente trata ele de uma forma muito precária. Então a própria assistente social que atende ele atende com uma má vontade danada, né? Ela atende com perguntas repetitivas, não está nem aí para o que ele está falando. E eu vejo muito isso no Brasil, em termos de funcionalismo público. Evidentemente, não podemos generalizar. Eu comecei minha carreira trabalhando na Prodabel, que era uma empresa da Prefeitura de Belo Horizonte. Então a gente encontrava muitos bons funcionários lá dentro. Então o funcionalismo público tem muita gente boa, muita gente dedicada lá dentro e infelizmente também tem aquele funcionário que não está nem aí para nada, né? Atende de qualquer jeito. A gente brincava na época que chegava na hora de fechar o atendimento ao público, então faltando 10 minutos ali, tinha cara que jogava o machado do alto e saía correndo, né? Enquanto outros realmente queriam fazer um trabalho bacana e tudo mais. E aí, o filme critica, na minha visão, o neoliberalismo. Em qual sentido? Os governos neoliberais, eles trazem uma coisa muito boa para a sociedade, que é a questão do Estado mínimo, o Estado enxuto, o Estado com seus gastos controlados, que é algo que o Brasil precisa. Porém, se você exagerar demais no neoliberalismo e cortar tudo, a população mais pobre sofre, né? A população mais pobre, ela precisa da assistência do governo. E no filme mostra muito bem, o governo corta os remédios dele e aí o cara fica completamente enlouquecido, né? Tem a questão também da violência presente na sociedade brasileira. Então os caras espancam ele por não entenderem que ele tinha um problema mental. Aí eu vou contar um outro caso meu. Enquanto professor, lá no início da minha carreira, né, eu era um professor
iniciante ainda, os primeiros anos que eu fui dar aula. E tinha um aluno meu com nítidos problemas psiquiátricos. E aí os adolescentes, lá na sala de aula, até por influência da própria idade, né, ao invés de abraçarem esse aluno enquanto um ser humano, né, os camaradas zombavam dele, algo muito parecido com o que eu vi no filme. E cabe a nós, professores, fazer essa mediação e impedir esse tipo de atitude, né? Nós, enquanto professores, não podemos permitir esse tipo de bullying, né? Esse tipo de atuação com alguém que porta uma necessidade especial. Então eu lembro que na época eu tentei conscientizar todo mundo, fiz um trabalho muito importante, né? Individualmente, com um por um, para que esse aluno pudesse ser acolhido da melhor forma dentro de sala de aula. Então a sociedade, ela trata muito mal quem porta alguma necessidade, né? O próprio filme diz, né? Ele escreve lá no caderninho dele. O problema da sociedade é exigir que uma pessoa que tem um problema mental haja como se não tivesse, né? Como se fosse uma cura instantânea, né? E isso não existe. Então, durante o filme, o camarada, ele procura ter uma vida normal, procura trabalhar, e a sociedade a todo momento o trata muito mal, né? O trata com muita agressividade. Aí uma outra questão no filme, quando criança ele foi espancado, né? Bateram na cabeça dele, algo infelizmente também muito comum no Brasil, né? E talvez esse espancamento tenha desenvolvido a própria doença mental do rapaz. E aí ele vai perdendo tudo que tem, ele perde a própria mãe no sentido de que ele descobre que ela permitiu que ele fosse espancado, e aí já com terríveis problemas mentais, solta os bichos, né? Vira aquele monstro e faz as atrocidades lá. Evidentemente, nada justifica aquilo, mas pelo menos a gente entende, né, como o problema mental dele foi tomando conta do seu próprio corpo. E tem a questão dos políticos, né? O pai do Batman lá, o Wayne, ele é um político muito parecido com o que nós temos aqui em Belo Horizonte, né? Temos um prefeito aí, na minha visão, muito fraco, né? O que esse cara apresentou para a cidade? Uma cidade que está suja, que tem enchente, né? E atua muito pouco. Mas eu acho que o caso de Belo Horizonte é o caso de todo o Brasil, né? Políticos ricos, né? Políticos que vêm das classes mais abastadas e fazem muito pouco pelo povo, que é o que o filme trata também. E para finalizar, eu achei muito impressionante o seguinte, né? Podem olhar o que está acontecendo no Chile, o que está acontecendo em Hong Kong, o que vem acontecendo lá na Catalunha, lá em Barcelona, o que pode acontecer no Brasil. A população, ela está a um passo do caos, né? A uma gota d'água da explosão de revolta social, né? E foi o que aconteceu no filme. O Coringa, ele é o estopim, né, de uma barbárie social, e é o que aconteceu no Chile. O Chile está tendo todas essas manifestações, 1 milhão de pessoas nas ruas, e tudo isso por 20 centavos, que foi o aumento do metrô. Evidentemente não é isso que é a grande causa, mas é a gota d'água. A sociedade está no limite, principalmente com os políticos, que fazem muito pouco por nós, né? Então, o Coringa, eu acho que ele é um alerta à sociedade, aos políticos, de que está todo mundo no limite com essa turma aí. Demorou? Então, eu acho que eu fiz uma análise aí. Eu acho que é um filme que traz algo muito importante para a nossa reflexão, tratar o outro melhor, né? Compreender os problemas, para a classe política trabalhar mais pelo povo e ter uma sociedade mais justa, né? Demorou? Então, um abraço do Clebinho. Até a próxima.